A casa caiu. Essa expressão é muito usada, né? A casa caiu. Queridos irmãos e irmãs, é bom estarmos aqui nesta casa que não caiu e nem vai cair, não é verdade? Porque aqui é a casa da mãe, e da casa da mãe todos nós cuidamos. Quando a gente cuida, a casa não cai, viu? Tenha certeza disso. Queremos saudar a todos vocês que hoje são peregrinos, são romeiros, estão aqui como devotos de Nossa Senhora. Também saudamos a você que todos os dias acompanha conosco este momento de oração. Nós estamos no tempo do Advento. A coroa do Advento está aqui com as 4 velas, representando as 4 semanas. A primeira já foi acesa, já estamos vivendo a primeira semana, que aliás já está caminhando para o seu final. Em cada semana, uma vela vai sendo acesa até a coroa ser toda ela acesa e assim iluminar a nossa preparação para a festa do nascimento de Jesus. Como é que a gente se prepara para viver o Natal? Rezando? A oração, sim, Senhor. Pela oração, nós vamos cultivando o espírito natalino em nós, a força da oração, mas também pelas obras. Na oração que nós rezamos no último domingo, a gente dizia assim, que nenhuma atividade humana nos impeça de correr ao encontro daquele que vem. Com as nossas boas obras, nós vamos preparando também o Espírito para receber Jesus. E a palavra de Deus que nós ouvimos nesses dias é uma palavra de esperança. Geralmente a primeira leitura, ela nos fala de realidades transformadas pela graça e pelo amor de Deus. A leitura de hoje, mais uma vez, do livro de Isaías, nos fala de uma cidade fortificada. Antigamente, fazia-se uns muros bem altos em volta das cidades, porque vinham lá os salteadores, os ladrões, às vezes até exércitos, para roubar as cidades. Por isso faziam-se muros grandes, colocavam-se portas com grandes córregos cheios d'água, enfim, para dificultar que o inimigo pudesse entrar e roubar, matar. Então, a primeira leitura fala de uma cidade fortificada. Fortificada não por material humano, mas por graça de Deus. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antimuros. Quem fez a proteção foi Deus. Mas há um convite: abri as portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra. O ladrão fica de fora, o salteador fica de fora, mas aquele que é cumpridor da palavra de Deus, aquele que é justo, praticante da justiça, esse vai entrar. O corrupto não pode entrar não, senão ele vai roubar todo o povo, né? Mas gente boa pode entrar. Então a primeira leitura desses dias está sempre dizendo para nós assim: olha, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa força de vida. E no Evangelho nós vamos acompanhando algumas realidades. Ontem nós acompanhamos uma bonita, aquela dos pães. Quantos pães vocês têm? 7 e um pouquinho de peixe. Então vamos dividir porque é na força da partilha que está a novidade que Jesus veio trazer para nós. Não é na multiplicação, mas na partilha. E a história de hoje? Jesus dá um pito em todos nós. Vou ler de novo o Evangelho, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não adianta rezar, não é? Não adianta ir à missa, rezar 1000 Ave Marias,
Não adianta participar do cerco de Jericó. Jesus falou no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Claro que vale a pena rezar. Claro que tudo isso que eu falei e muito mais, né? A oração não tem medida. A oração é um estado de espírito. A oração é um diálogo contínuo com Deus. E quem reza, dizia Santo Afonso, se salva. A oração é um grande meio de salvação. Mas Jesus diz assim: o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim é certeza que vai entrar no céu. Então, só a oração é suficiente para entrar no céu? Não, não é. Só a oração não é. É preciso que a oração se transforme em ação. A gente pode até dizer assim, que Deus distribui as chaves do céu. Cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua. A minha não serve para você, nem a sua serve para mim. Como é que a gente vai conservar essa chave? Pela oração e pela ação, não é? Agora, muita gente às vezes reza com uma intenção, até boa, mas às vezes se decepciona. Por quê? Porque reza para se livrar das intempéries, das doenças, para se livrar da perseguição, da calúnia, da difamação, do martírio. E de repente, Deus manda tudo isso para essa pessoa. E ela fala: ó, não adiantou nada a minha reza. Quanto mais rezo, mais assombração aparece, então parei de rezar. Jesus conta uma historinha bonita hoje. Como é que a gente faz para cumprir a palavra de Deus? Ele conta a história então de duas pessoas que construíram uma casa. Cada um construiu a sua. A casa era a mesma, mas o lugar onde foi construído foi diferente. Um construiu sobre a rocha, então estava firme, e o outro construiu sobre a areia, né? O que aconteceu? Diz assim: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra as casas. As duas. Chuva, enchente, vento, tempestade. Aquela que estava construída sobre a rocha ficou firme. Quem estava dentro dela continuou lá bonitinho. E aquela que estava na areia, o que aconteceu? Caiu. A casa caiu, né? Por que caiu? Porque ela não tinha solidez, não tinha estrutura suficiente para mantê-la de pé. É aí então que Jesus diz: o que mantém a nossa casa de pé na hora da tempestade, da chuva, da perseguição, da calúnia, da difamação? É aí que entra a força da oração e a vontade de realizar o projeto de Deus. O Papa, gente, está pedindo para a gente rezar para ele, não é porque ele é Papa, é porque o Papa é muito perseguido. Vocês sabem disso, não é? Quanta calúnia, quanta difamação e quantos inimigos o Papa tem, inclusive, pensou certo. É isso mesmo. Jesus não falou no Evangelho que numa só família vai dividir a família? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nós, e assim vai. A igreja é uma grande família. E há muitos interesses, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Às vezes um quer isso e o outro, né? Pois é. Então, o Evangelho de hoje nos diz assim, gente: cumprir a palavra de Deus é ser firme, não perder o encanto
na hora do sofrimento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por alguma situação de sofrimento. Pode ser uma enfermidade, pode ser um prejuízo financeiro, porque tem gente que não paga a conta mesmo, né? Tem gente que, olha, gosta de fintar os outros, como diz lá no interior das Minas Gerais. Fintão, compra e não paga, não é? Agora tem um nome bonito, né? Em vez de falar fintão, fala, né? Inadimplente. Eu sou inadimplente. Não, você é caloteiro, né? Esses dissabores a gente passa na vida, não tem como. Às vezes é um relacionamento, né? Estava tudo muito bem no casamento, até aparecer aquela pessoa. Apareceu, zangou tudo, né? Uai. E é nessa hora que a construção da nossa casa, o local onde ela está construído, faz a diferença. A gente até brinca assim, casal que reza unido, pois é, obediente à palavra de Deus, né? Eu assumi o compromisso. Ah, mas o tempo passou, as rugas chegaram, né? A mulher ficou chata e ficou fria, e o marido ficou gordo e ficou feio. Uai. E o compromisso, né? É isso. A chuva, a enchente, o vento, são essas coisas que tem na vida. Acontece para quem é rico, para quem é pobre, para todo mundo, para quem reza, para quem não reza, não é? Quando chove, chove só na casa de quem reza? Não, né? Quando acontece um acidente, acontece só para quem não reza? Não, né? Para todo mundo. Então é nessa hora que faz a diferença, ser de Deus e não ser de Deus. É aí que nós vamos então conservando a nossa chave de entrar no céu. Jesus veio abrir as portas do céu para nós e entregou uma chavinha para cada uma. E nós precisamos conservar essa chave, porque quem perdeu a chave não vai poder entrar. A chave do outro não serve para ele, né? Nós nos salvamos em comunidade, mas a salvação é individual. O acerto de contas é meu, é seu, cada um vai dizer para Deus o que você fez com aquela chave que eu te dei. Onde você construiu a sua casa? Na areia? Na rocha? Esse tempo do Natal, então, aliás, do Advento que prepara o Natal, vai nos mostrando como nós podemos cultivar a nossa vida com Deus. Pela vida de oração, sim, claro, mas pelas obras também. Que a nossa oração não seja uma troca. Olha, Deus, eu rezo para o Senhor me fazer isso. Se o Senhor não fizer, eu não vou rezar mais. Deixou de ser oração. Não é verdade? Claro que Jesus mandou a gente pedir e nós pedimos, porque nós somos necessitados. Mas é preciso que a gente também tenha aquela abertura de coração de Maria. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E às vezes a vontade de Deus não bate com a nossa, né? Às vezes a gente quer ir para o sul, Ele manda a gente ir para o norte. Tem umas histórias bonitas assim na Bíblia. Lembra a história do Jonas? Do Paulo? Do Moisés? De Maria? De José? Pessoas que Deus mudou o rumo da vida deles. Porque Deus tinha uma missão para eles. E às vezes Deus faz isso com a gente também. Nós traçamos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, e aí Deus fala, olha, não é isso não, eu quero para você outra coisa. E é nessa outra coisa que está a nossa salvação.
mas todos aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. É a pessoa prudente, é aquela pessoa que sabe que ela não se basta a si mesma, é aquela pessoa que sabe que a força do seu viver está em Deus e não nas coisas que ele pode conseguir, nos cargos que ele pode ocupar, na fama que ele pode ter. Que Nossa Senhora então nos ajude a preparar bem a festa do Natal, que o nosso coração esteja aberto para acolher aquele que vem vindo, em nome do Senhor. Faça